Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Adriane, sou professora e trago no vídeo de hoje algumas dicas para vocês montarem a avaliação no período remoto aí com seus alunos. Então, se você tem algum interesse aí nesse assunto, eu acho que posso te ajudar. Então, fica comigo até o final. Bom, pessoal, como fazer uma avaliação dos alunos aí no período remoto? Primeira coisa, a avaliação deve ser contínua, processual. Daqui a pouco a gente vai falar o que é isso. Usar diferentes formas de avaliação. É a segunda orientação aqui. Sugestões. Eu trago hoje estas sugestões de avaliação aqui. Fórum de discussão sobre alguma temática, jogos, gamificação, mensagens de texto, áudio, vídeos, registrando frases, parágrafos sobre conteúdo estudado, direcionado pelo professor, portfólio compilado de tudo que o aluno devolveu para o professor, ilustração de determinado assunto trabalhado, pequenos questionários, autoavaliações. Então, essas são as sugestões que eu vou comentar uma a uma. E aí, pessoal? Então vamos lá. Como eu falei com vocês da avaliação, a avaliação tem que ser contínua, tem que ser processual, ou seja, ela acontece no dia a dia, ela acontece durante o processo, tá? Então ela está sempre acontecendo com as suas observações sobre o que os alunos estão realizando. Usar diferentes formas de avaliação, porque quando o professor utiliza apenas uma forma de avaliação, ele limita a capacidade do aluno mostrar o potencial dele. Então, se você abre o leque aí para outras formas de avaliação, você consegue atender o seu aluno de uma forma mais global. Por exemplo, aqui o fórum de discussão sobre alguma temática. A gente pode dar um exemplo da questão da pandemia, abrir essa discussão com a turma, por que será que eles acham que aconteceu, que o nível de contaminação acelerou de uma forma assim bem rápida, foi uma contaminação, aumentou o número, foi muito grande, assim, de uma hora para outra. Então, o que pode ter ocasionado isso? Vai ter aluno que vai falar, não, na minha casa o pessoal ficou, a gente quase não saiu. Vai ter outros que vão falar, não, mas teve muita gente que saiu, que foi para a festa, que fez aglomeração. E aí, nessa discussão, o professor vai mediando também para que se chegue a uma conclusão. Mas nem todo aluno tem essa habilidade de falar, de expor de forma verbal, principalmente na frente das câmeras, né? Então, na frente lá do celular, do computador. Então, aí ele tem outra forma, o professor tem outra forma de avaliar. O professor pode dar um jogo para eles fazerem um jogo que assim ele vai demonstrar ali a capacidade dele ali relacionada com o conteúdo, mensagens de texto, de áudio, de vídeo. Então o professor pode pedir para o aluno escrever, por exemplo, lá no WhatsApp para ele uma frase, uma mensagem sobre um parágrafo, sobre um assunto que está sendo estudado. Então o professor faz uma pergunta e ele responde em forma de registro por escrito ou por áudio, para o professor ouvir o que ele tem a dizer. Se ele não quiser falar na frente das câmeras, às vezes ele fala pelo menos pelo áudio, ou ele manda fotos do que ele escreveu, do que ele registrou ali. Então tudo isso sempre direcionado pelo professor. Portfólio é onde o professor pode fazer um compilado de tudo que o aluno devolveu para ele, em vídeo, em áudio, se houve material impresso. Ilustração, o aluno pode ilustrar o assunto trabalhado, e na ilustração ele demonstra muita coisa ali também, porque é interessante o aluno estar gravando vídeo para o professor, respondendo o professor pode propor para ele criar perguntas para os coleguinhas responderem. Então isso é muito bacana, porque o professor não pode deixar aí de estar mandando os vídeos, né, durante esse período remoto principalmente,
mas de acordo com a BNCC, ela quer que o aluno haja, que o aluno atue nesse processo. Então é importante que o aluno seja agente aí também. Então ele vai ter a orientação do professor nos vídeos, mas ele também pode estar mandando vídeos também com a fala dele, com as informações que ele aprendeu, com perguntas para os colegas, com desafios, é bem interessante. Pequenos questionários que o professor pode elaborar para ele responder também, ou no WhatsApp, ou em alguma plataforma. Então, aí, de acordo com o recurso que o professor tiver e que atenda aos seus alunos. E, por fim, aí, solicitar uma autoavaliação dos alunos é uma boa alternativa, porque o aluno, com a autoavaliação, ele adquire uma certa responsabilidade também aí, uma certa maturidade, uma certa responsabilidade dentro do processo. Oi, turminha. Atenção para a atividade que eu vou pedir agora. Façam um registro para mim de como foi o dia de vocês. Vocês têm 3 opções. Vocês podem mandar por escrito, vocês podem mandar fotos ou podem mandar vídeos, ok? Estou aguardando as atividades. Beijocas! Aqui, gente, tem uma sugestão quando eu falei em jogo, né, que o professor pode estar fazendo jogo, não precisa ser necessariamente jogos mais complexos, online, não. Ele pode utilizar o que ele tiver à mão aí também, por exemplo, essa espécie de um jogo da velha aqui, chamado de jogo da velha curiosa. Aí aqui o aluno você vai ter aqui no caso, como é remoto, né? Então você é que vai ter, o professor, né, fichas de 2 cores diferentes, né? Então eu estou aqui, por exemplo, com fichas laranjas e fichas rosa, na cor rosa. E aí essas fichas, as minhas aqui, elas não estão escritas, mas o professor, para utilizar a atividade, ele vai estar registrando perguntas do assunto, né, do conteúdo trabalhado no verso dessas fichas. Então, à medida que ele vai fazendo a pergunta, ele pode fazer um sorteio pela chamada e tudo, e assim, participar, por exemplo, a cada hora 2 alunos, e pedir para eles escolherem, né, a cor das fichas. Um vai ficar com a ficha rosa, o outro com a ficha laranja. E aí, na hora que o professor faz um sorteio para ver com quem que começa, faz a pergunta. Se o aluno acertou, você vai estar mostrando para ele, né, que tem uma ficha, que tem aqui 9 quadrinhos, né, 3 linhas e 3 colunas. Então, que ele pode estar escolhendo onde que ele quer que ponha a ficha dele. Se ele quer que ponha na linha 1, na linha 2 ou na 3, e coluna 1, 2 ou 3. Aí vai sendo feito isso durante todo o jogo. Ao final, quando eles completarem uma linha na diagonal, né, com a mesma cor de ficha, aqui eu estou dando exemplo com a rosa, mas pode ser com a laranja também, ou na vertical, ou na horizontal, o que acontecer primeiro é vencedor, ok? Pessoal, essa atividade aqui é uma atividade que eu fiz um curso chamado Rota do Saber, na Prefeitura de Betim. E esse curso, esse jogo, essa atividade, né, ela foi programada para fazer de forma presencial em 5 grupos. Então, vocês podem ver aqui que nós temos 5 fichas para serem impressas, né, impressa a folha e recortada cada ficha distribuída para os grupos. Como que funciona essa atividade? Dúvida e convicção. Como o próprio nome indica, aqui os alunos vão discutir, o grupo vai discutir o assunto a ser trabalhado e vai escrever em uma frase aqui, eu tenho dúvida em.
E aqui na convicção, eles vão escrever eu tenho certeza de. Então, algum assunto que eles estão certo, né, daquele assunto trabalhado, então eles vão escrever eu estou certo de, né, no caso, o grupo, depois de discutir o assunto. E aí o professor abre um espaço para discussão de cada grupo, está comentando as dúvidas, ver se mais algum tem a mesma dúvida no assunto ou não. Se eles não chegarem a um acordo, o professor vai intermediar para que eles cheguem num consenso. No caso da atividade remota, a gente pode adaptar essa atividade para fazer de forma individual. Logicamente que pelo número de alunos, provavelmente a gente gaste um tempo maior, né? Talvez até tenha que dar continuidade na aula seguinte, mas é uma atividade que você vai fazer e vai descobrir ao mesmo tempo, você vai estar investigando o que aquele aluno entendeu do conteúdo, porque a partir do momento que você vai estar trabalhando, você pode pedir para eles registrarem as duas frases no caderno deles lá. Eu tenho dúvida em, eu tenho certeza de. E aí o professor vai abrir uma discussão para se tem alguém mais com a mesma dúvida ou não, se ele tem certeza daquele assunto, se realmente estiver correto, beleza, senão o professor também vai fazer a mediação e dá para se ter uma discussão assim bem ampla do assunto a ser trabalhado. É uma opção que você pode adaptar aí para o trabalho remoto. Então, pessoal, não deixe de fazer um bom uso da avaliação. A avaliação é um instrumento importantíssimo para nortear o seu percurso. Através da avaliação, você consegue perceber que habilidades seus alunos já desenvolveram, que habilidades eles ainda precisam desenvolver. Então, é um instrumento que o professor não pode abrir mão de forma alguma, mesmo no período remoto. Então, se você acha que o vídeo valeu a pena, que te ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir e até o próximo vídeo.